Bom, pessoal, dando continuidade ao conteúdo, vamos falar agora, pessoal, sobre os agentes extintores, tá? Onde nós temos aí a água, o gás carbônico, o pó químico e a espuma mecânica. É interessante anotar para que vocês não se percam mais à frente. Vamos lá. Classe A. Como a gente viu mais atrás, pessoal, na classe A são todos aqueles materiais que queimam e deixam resíduos. Então, para combater esse tipo de incêndio nesses materiais, em madeira, em papelão, em tecido, em móveis, em cama, enfim, a gente vai utilizar água. Então, todo extintor, por exemplo, classe A, na sua composição ele tem ali o agente extintor água, certo? E outra coisa a ser comentada, nós temos o agente extintor, certo? Nós temos o agente expelidor, que é o que vai expulsar o agente extintor de dentro do extintor. E vocês não podem se confundir com isso, tá? Ah, extintor tal, extintor de água. Não, o extintor não é de água. O extintor é de latão, ali, de ferro, certo? De composto por estrutura metálica. Mas é interessante que você fale a maneira correta. Aí pegar ali o extintor de água, não é correto. O agente extintor de água, certo? Pega ali o extintor com o agente extintor de água. Fica bem mais técnico e melhor para você que trabalha na área. Então, todos eles de classe A, pessoal, eles são compostos, né, na sua composição interna para combate a incêndio. O agente extintor, água. O classe B e C, né, a gente vai usar aí o gás carbônico e o pó químico. Só que detalhe, pessoal, eu já coloquei um vídeo para vocês prático falando sobre os extintores de BC e de ABC, que são os dois são pó químicos, mas eles são compostos por agentes diferentes, por composições diferentes, tá? Então é interessante que você vá lá, dar uma olhadinha, assistir para você entender melhor essa questão aqui. Então, o gás carbônico ele vai servir aí para os extintores de classe, os agentes extintores de classe B e C, ou seja, vai servir para líquidos inflamáveis e para materiais energizados. O pó químico ele vai também servir para líquidos inflamáveis e também para materiais energizados, tá? Logo aqui abaixo a espuma, a química e mecânica vai servir para a classe B. Professor, por que ela só serve para a classe B? Muito simples. A espuma, pessoal, geralmente ela é feita para combater grandes incêndios em usinas de refinaria de gasolina, enfim, onde eles ficam naqueles galpões gigantes. E quando acontece algum incêndio ali, eles só vão queimar na parte de cima. Então o que é que os bombeiros fazem? Eles jogam a espuma lá em cima, a fim de fazer o que? Uma camada e fazer assim um tipo de abafamento, impedindo que a chama tenha contato com o oxigênio que vai estar ao redor, né? E apagar o incêndio, tá certo? Geralmente a espuma ela é feita para isso, para incêndios de classe B. Propriedades e restrições à utilização dos agentes de extinção de incêndio.
Nós temos aqui o primeiro, o água, né? Ou a água. A água, pessoal, ela vai trabalhar com o resfriamento e com o abafamento. Por que o resfriamento, professor? Primeiro, quando a água toca naquele material, ela vai resfriar o calor. Ela vai acabar com o calor. Então ela vai resfriar o local e ela vai também abafar, porque a água ela vai criar uma camada, né, ali naquele local superficial, e vai impedir que o oxigênio ele chegue até aquele local, para que a chama ela possa se permanecer viva, né? Então a água age por resfriamento e logo em seguida por abafamento. E também nós temos a diluição de emulsionamento. Espuma, método de uso. A espuma ela trabalha, gente, com o abafamento e o resfriamento, como eu falei para vocês. Imagine, pessoal, um container muito grande, uma caixa d'água, por exemplo. Digamos que naquela caixa d'água tem gasolina estocada, ela está pegando fogo. Ela não vai explodir em si ali, ela vai pegar fogo na parte de cima, certo? Jogando espuma lá onde aquela caixa d'água está, onde está pegando fogo, a espuma vai ficar o que? Concentrada ali como se fosse uma camada em cima do combustível que está sendo queimado. Assim, ela vai impedir que o oxigênio chegue até a chama e alimentá-la ali mesmo, e ela vai acabar apagando o incêndio. Então, a princípio ela vai trabalhar com abafamento, ela vai abafar aquele local. Logo em seguida vai trabalhar com resfriamento, certo? A espuma ela trabalha de maneira semelhante à água, só que as ações dela são diferentes. Percebam, ó. A água ela trabalha com resfriamento, depois ela vem com abafamento. A espuma ela trabalha primeiro com o abafamento, depois com o resfriamento. Observe: água, resfriamento, abafamento; espuma, abafamento e resfriamento. Ok? Não esqueçam disso. Dióxido de carbono ou gás carbônico, CO2, que também tem uma aula que a gente falou sobre esse tipo de extintores, tá? O CO2, pessoal, ou seja, o gás carbônico, ele vai trabalhar a princípio com o abafamento, porque o CO2 ele é um gás, ele é um jato de neblina gelado ali que vai fazer o que? Ele vai abafar o local que vai estar com o princípio de incêndio. Então ele vai a princípio agir com o abafamento e, por ser gelado, vai ocasionar logo em seguida o resfriamento. Ok? Não esqueçam disso, pessoal, porque isso é conteúdo de prova, de questionário que vai ter mais na frente para vocês. Agentes químicos, que são o que é o pó químico seco, né? O pó químico seco ele trabalha o que? Com a catálise negativa e com o abafamento, certo? Ou seja, a catálise negativa ele vai absorver aquele local, vai deixar ele com proporções inadequadas para a chama ela se propagar, e logo em seguida ela vai acabar abafando aquele local com o pó químico, certo? Vai criar ali uma camada também. Observação: o AB e o C são diferentes nas substâncias de classe D, ou seja, o ABC, o extintor de ABC e o BC, eles são diferentes, gente, e também da substância do classe D, que é o de metais pirofóricos, metais pesados. Agora vamos ver novamente aqui a questão de como o fogo se propaga. A gente viu triângulo do fogo, a gente viu materiais voláteis e não voláteis, a gente viu as classes de incêndio, nós vimos a maneira que o fogo se propaga, né? E agora como se apagar os incêndios, né? Como se extinguir, perdão. E agora a gente vai ver como é que os métodos de transmissão de calor, ou seja, como é que o incêndio ele se propaga, certo?
Primeiro nós temos aí, ó, a irradiação. Vamos ler aqui. É a forma de transmissão de calor por meio de ondas caloríficas que atravessam o ar, irradiadas do corpo em chamas. Ou seja, essa irradiação, pessoal, acontece da seguinte maneira. Por um local estar próximo, né, um material sensível, ela vai ser aquecido, né, molécula por molécula ali por conta da radiação, do calor que vai estar próximo. Lembra do método que eu falei sobre a tomada que tinha dado circuito, começou a queimar e os livros que estavam perto? Pois é, isso aí também acontece, né? A irradiação, ela vai transmitir ali, ó, como vocês estão vendo na imagem, calor, e vai acabar aquecendo os materiais ao redor, atingindo o ponto de fulgor, em seguida o ponto de combustão, certo? E por aí vai. Na condução, o que acontece, gente? A condução é a forma de transmissão de calor que se processa de um elemento a outro, de molécula a molécula. Ou seja, digamos que já tem um negócio ali queimando, certo? Aí eu aproximo outro bem próximo, mas bem próximo mesmo, que em questão de pouco tempo ele vai ser aquecido, vai começar a desprender vapores, vai atingir o ponto de fulgor, vai atingir o ponto de combustão e do nada também começa a pegar fogo. Questão assim muito rápida. Então isso aí é um método de condução. E isso é questão de questionário, de prova, tá, pessoal? Como se processa o método de condução do fogo. Na convecção, pessoal, já é um pouquinho mais complicado. Eu quero que vocês entendam isso daqui. Preste muita atenção. Vamos lá. Convecção é a forma de transmissão de calor através da circulação de um meio transmissor gasoso ou líquido. Perceba que aqui embaixo, pessoal, nós temos um exemplo de uma casa de 4 andares, tá? Onde no primeiro andar nós temos um incêndio. Vê a chama lá e a fumaça quente, né, que vai transmitir ali o calor em si, ela começa a subir para os compartimentos de cima e ela fica acumulada nesses locais. Dependendo do local, se ela encontrar um material sensível, mais sensível ao calor, à fumaça, então, mesmo que não tenha chama nenhuma, pode acontecer um incêndio aí, ó, vocês estão vendo? Um incêndio aí no quarto andar. Porque certamente nesse material, lá em cima, tinha isopor, materiais que são sensíveis à chama, ao calor, que se incinerariam. Então, na convecção acontece isso. Acontece o que? A transmissão de calor através da circulação de um meio transmissor, gasoso ou líquido. Ou seja, o gás, ele vai estar, o gás não, a fumaça, ele vai estar ali, ó, subindo, né, procurando ali a parte de cima, e ela vai se acumular nos compartimentos. O que tiver com materiais mais simples e for mais aquecida, vai acontecer ali um princípio de incêndio, mesmo que não tenha nenhuma fumaça, nenhum princípio de calor ali ou de fonte de ignição, tá? Então, que fique bem claro aí em relação a isso. Manejo dos extintores de incêndio. Só um minuto.
Pronto, vamos lá. Manejo dos extintores de incêndio. A finalidade de um extintor é combater de imediato os focos de incêndio. Eles não substituem os grandes sistemas de extinção e devem ser usados como equipamento para extinguir os incêndios no início. Presta atenção, no início, antes que se torne necessário lançar a mão de maiores recursos. Ou seja, o extintor, pessoal, ele serve exclusivamente para princípios de incêndio. Ou seja, quando está começando ali agora, quando está começando ali há pouco tempo. Então, o extintor vai servir para isso. Não adianta você querer descarregar ou esvaziar o extintor com um incêndio fora de proporção. Não vai adiantar de nada, certo? É interessante que você use ali antes de começar, ou quando ele está no comecinho ali, para se tornar uma coisa bem pior. Aí você controla e evita uma tragédia, tá certo? Então, se cair uma perguntinha assim, ó, para que serve os extintores? Você pode colocar o seguinte: para a extinção de princípios de incêndio. Beleza? Essa é a resposta ideal. O êxito no emprego dos extintores depende disso aqui, ó, de uma distribuição apropriada dos aparelhos pela área a proteger. Ou seja, os extintores eles precisam estar, gente, em áreas estratégicas e em lugares de fácil acesso, né, para a brigada de incêndio ou então até mesmo para as pessoas. B. De um sistema adequado e eficiente de manutenção. Ou seja, você simplesmente não pode colocar ali o extintor no local e esquecer de lá. Você precisa de todo um sistema de manutenção, de verificação, certo? Para que você possa ter um extintor ali 100% para que possa lhe atender em caso de emergência. Nós temos aí, ó, o C, do treinamento contínuo do pessoal que irá utilizá-lo. Ou seja, é importante ter um pessoal preparado para utilizar o extintor em caso de ocorrência. É interessante treinar treinar uma brigada de incêndio, contratar o bombeiro civil para ficar responsável por isso. Enfim, ter todo esse trabalho em relação a isso. D. Do combate imediato dos focos a incêndio. Então são coisas que são imprescindíveis em relação ao combate a incêndio, pessoal. É combatê-lo ali no início. Aí você tem uma imagem de uma pessoa, um brigadista talvez, segurando um extintor de maneira correta, certo? Já vi fotos por aí, pessoal, de pessoas segurando o extintor no ombro, nas costas, como se fosse uma mochila, levando na frente das mãos. Isso não é o ideal a se fazer, porque se você cai, você se machuca bastante e pode até danificar o material, né? Então, o ideal é que ele seja transportado da maneira que vocês estão vendo aí, ó. Lado esquerdo ou o lado direito. Levar o extintor ao local do fogo, observar a direção do vento. Ou seja, quando você for fazer o combate a incêndio, pessoal, você simplesmente não pode pegar o extintor, saber ali qual é a classe e combatê-lo. Não. É interessante que você fique contra o vento. Se o vento está levando a chama para um lado, vá para o outro, o contrário dele, para que você não fique ali de frente com a chama e possa ser surpreendido para queimar o seu rosto, enfim. Retirada
retirar o pino de segurança. Aí vocês podem ver, pessoal, que não é só pegar e puxar o pino, não. Aqui você está vendo a imagem do cara puxando. Já nessa outra você vê a imagem da pessoa pegando do pino do extintor. Ele vai girar, vai quebrar o lacre e assim ele vai fazer o acionamento do extintor, tá? Perceba que a gente tem uma aula, nós temos uma aula na prática que fala sobre isso, né? Sobre como fazer isso. Nós temos também que falar sobre esse papelzinho aqui, ó, que é no extintor, que é o painel de controle, de manutenção, de revisão, enfim, de inspeção dos extintores. Aí a maneira correta de se pegar o extintor, empunhar a mangueira, você vai pegar na região de baixo ali, ó. Perceba que o polegar dele está em cima do gatilho, mas o lacre e o pino continuam no local. A mangueira ele vai pegar para essa região aqui e vai direcionar para a base do fogo. Percebam que ele está fazendo aí, ó. Atacar o fogo dirigindo o jato para a base do fogo. Não adianta você querer pegar o extintor, pessoal, e querer combater a chama ao redor dele. Não vai ficar muito legal. O que é que você pode fazer numa situação dessa? Você vai direcionar diretamente para a base do fogo. Nessa foto eu pegaria mais a pontinha aqui, pessoal, ó, porque eu teria o que? Uma precisão melhor na hora que eu estivesse apontando para a base do fogo, certo? Então a posição correta é essa que vocês estão vendo aí, ó, das mãos de apoio do extintor, direcionando para a base do fogo, tá certo? Manejo dos extintores, né, de incêndio de CO2. Aí vocês estão vendo, pessoal, o extintor de agente extintor CO2. Perceba que ele tem aqui, ó, mangueira, nós temos o difusor, certo? Mesma situação que vocês viram agora há pouco, ó. Não simplesmente puxar o pino, você tem que girar o pino, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem que se girar o pino direita à esquerda e assim você consegue fazer uma extinção mais rápida, né? Um material mais rápido para tirar e fazer o acionamento. No extintor de CO2, pessoal, nós não temos a pontinha da mangueira que vocês estavam vendo anteriormente, ó. Tá vendo aqui? Não tem esse material aqui. Perceba que tem essa pontinha aqui, ó, né? Esse aqui é o agente extintor de agente extintor água. Então, no de CO2 não tem essa pontinha aqui, ó. Tem o que? O difusor, que é uma proteção para o direcionamento do gás, né? Dentro, ó, tá vendo aqui? Essa região aqui, pessoal, como vocês viram anteriormente, não se pode pegar nela, senão você vai acabar queimando sua mão. Pega aqui embaixo da manopla, tá? Como vocês estão vendo na imagem, a gente faz o que? O ataque ali ao princípio de incêndio, certo? Mas segurando o extintor de maneira correta, segurando aqui na manopla e o difusor livre para direcionar até a chama, tá? Manejo dos extintores de pouquinho, também muito simples de ser feito, não é muito diferente dos outros não. Coisas a serem feitas, ó. Levar o extintor ao local do fogo, observar a direção do vento que a gente falou agora há pouco, prender a pistola firme com a mão, prender o direcionamento ali para onde você vai combater, né? Acionar a válvula de cilindro de gás, ou seja, o gatilho para acionar o extintor, e por aí vai. São algumas dicas, gente, a respeito disso.
Utilização do extintor de espuma. Levar o extintor ao local do fogo, observar a direção do vento, como a gente falou agora há pouco. Virar o extintor de cabeça para baixo, que tem algum som dessa maneira. Atacar o fogo procurando lançar a espuma contra o antiparo, para que o agente extintor deslize suavemente a massa líquida incendiada. A BR não utiliza extintores portáteis e pressurizados. A pressurizar. No Brasil não é muito utilizado não, pessoal. Outra coisa muito bacana a se anotar, certo? E saber em relação aos extintores. Ó. Inspeção. Exame periódico efetuado por pessoal habilitado que se realiza no extintor de incêndio com a finalidade de verificar se este permanece em condições originais de operação. Qual é a NBR que vai cuidar dessas partes, pessoal? É a NBR 12.962, certo? Anotem para que vocês tenham. Surgiu uma dúvida desse extintor aqui. Você vai lá na NBR, pesquisa, estuda e tira suas dúvidas, tá certo? Nem sempre vai ter um professor do seu lado ali, principalmente quando você estiver trabalhando. Manutenção. Serviço. Perdão, ainda falando sobre a inspeção, essa inspeção, pessoal, é feita geralmente pela brigada de incêndio, pelo bombeiro civil, pelo técnico de segurança, pelo assessor técnico. Então, não tem uma definição de quem vai fazer essa inspeção, mas que ela tem que ser feita, tá? Manutenção. Serviço efetuado no extintor de incêndio com a finalidade de manter suas condições originais de operação após sua utilização ou quando requerido por uma inspeção. Na manutenção, pessoal, geralmente quem cuida dela é o técnico de segurança ou o bombeiro civil, porque ele vai verificar ali a questão da utilização do extintor, se ele está em condições de ser utilizado, certo? Para que numa situação de emergência você não dê viagem ao extintor que está com problemas. É feita anualmente, preferencialmente por empresas certificadas pela ABNT, certo? Ou seja, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Inspeção dos extintores, NR23. Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção. Então, vocês percebam, pessoal, que essa ficha eu mostro também no vídeo da prática, certo? Vocês podem pesquisar, já está no canal da Data Center. E vocês vão ver como é que funciona, né? Como é que é feito. Então aqui nós temos, vou ler aqui para vocês, não sei se dá para ver, mas eu vou ler aqui para vocês. Nós temos aí a marca, nós temos o tipo de extintor, nós temos o número do extintor, nós temos o atipo fixo, nós temos o local que o extintor se encontra, e nós temos os históricos, né? Nós temos data, recebido, inspecionado, reparação, instrução de incêndio. Aqui no canto, nós temos aí substituição do gatilho, se aconteceu ou não, substituição do difusor, se aconteceu ou não, mangote, a válvula de segurança, a válvula completa, a válvula de cilindro de adicional, nós temos pintura, nós temos manômetro, teste hidrostático, tudo isso, pessoal, é anotado nesse controle que fica no extintor. Onde é que fica isso aí, professor? Que a gente não viu nas fotos que o senhor mostrou. Tá aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Essa fichazinha aqui é aquela que a gente acabou de mostrar a vocês. Ó, dá pra ver até melhor aqui, ó. Então assim fica até melhor para se fazer o acompanhamento ali do extintor, né? E manter a sua empresa ou seu local de trabalho mais organizado em relação à manutenção dos extintores, certo?
inspecionar visualmente a cada mês examinado, né? É o seu aspecto externo, ou seja, na sua estrutura do extintor, verificar os lacres e também o manômetro. Aqui no vídeo a gente também mostra como é que é feito isso, tá? Outra coisa importantíssima a se verificar, ó. Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bujo, com data em que foi recarregado, data para recarga e número de identificação. Essa etiqueta deverá ser protegida convencionalmente a fim de evitar que esses dados sejam danificados. Aí, pessoal, logo abaixo a gente tem o selo do Inmetro. No selo do Inmetro vem dizendo ali a data que esse extintor foi recarregado e a próxima data de recarga. Então a gente vê também no vídeo que tem mostrando, tá? Da outra aula. Nós temos as manutenção de primeiro nível, segundo nível, certo? Onde o que acontece com elas? Ainda falando sobre a NBR 12.962, hein? Manutenção de primeiro nível. Aqui fala o seguinte: manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por pessoal habilitado e pode ser executada no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para a oficina especializada. Manutenção de segundo nível. Manutenção que requer execução de serviço com equipamento, local apropriado e pessoal habilitado. Manutenção de terceiro nível ou vistoria. Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução dos ensaios hidrostáticos. Então, como a gente viu, pessoal, o extintor ele recebe a recarga todo ano. E todo ano ele vai receber uma anilha diferente em relação ao ano que foi processado, certo? E a cada 5 anos é feito o teste hidrostático nele. O que é esse teste hidrostático, pessoal? É quando acontece um teste para realmente saber se o extintor está em condição de ser utilizado por mais um certo tempo, tá? Onde ele é submetido por uma pressão bem maior do que o normal e alguns testes sobre a sua estrutura, tá certo? Então, pessoal, o conteúdo de revisão era esse, falando sobre esse conteúdo, tá certo? Próxima aula nós teremos mais, falando bem mais, e também o vídeo mostrando o sistema de combate a incêndio, o sistema completo, com a casa de bomba, com a distribuição, com as mangueiras em acionamento. Tudo isso eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Então é isso aí, forte abraço e até a próxima, pessoal.